Já voltamos com o nosso Folha no Ar, são 8 horas e 8 minutos em Campos, que amanhece com um tempo bom, mas sol na planície, hoje calor, a previsão é de 34 graus, não tem chuva prevista para hoje. Agora faz 27 graus, 8 horas e 8 minutos, conversando no programa de hoje com o Marcão Gomes, ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos, por onde passou por 2 mandatos, ex-deputado federal, né? O Marcão tem outras ocupações, é advogado, é professor também do IFE, enfim, servidor do IFE. Então, está conosco hoje nessa bancada o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa, e a gente segue nossa conversa com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Marcão, em poucas palavras, mas não com a manta a roupa do PSDB lá, como disse a Luz mais cedo, e não em cima do muro. Como é que foi a sua conversa com o Vladimir? Em que nível foi essa conversa? Até agora há pouco você falava no Nós, a gente vamos inaugurar, e eu fiz essa pergunta. Você já é parte do governo, está colaborando com ele, vai ser secretário, não vai assumir alguma pasta? Como é que ficou essa parte da conversa? Quando eu falei nós vamos inaugurar, eu espero que de fato nós possamos inaugurar o mais breve possível a entrega de um CREAS no Jardim Carioca e de um CRAS, né, lá no Farol de Santo Tomé, que foram recursos que, à época, ainda enquanto deputado federal, eu consegui em favor da nossa cidade, e as obras estão a todo vapor, e se Deus quiser, de fato, nós vamos inaugurar. E a conversa que a gente teve foi uma conversa política, não pretendo eu, pessoalmente, participar diretamente do governo, porque sou servidor, como você falou, sou advogado. A gente tem feito hoje um trabalho dentro da reitoria lá do Instituto Federal Fluminense, junto à Diretoria de Relações Institucionais, um trabalho muito eficiente em favor da nossa instituição lá em Brasília, conseguindo recursos para projetos importantes do IFE. A gente tem feito isso não só em favor do IFE, mas também articulando para Campos, para os municípios da região, com todas as parcerias que a gente conseguiu construir no período que ficamos como deputado federal. Então, quando eu falo nós, é porque eu vou defender, de fato, o governo Vladimir Garotinho. Vou defender nas urnas, vou defender nas ruas, pretendo ser candidato a vereador nas próximas eleições. Pretendo ser candidato a vereador nas próximas eleições. Ainda estamos definindo as melhores estratégias, mas o nosso grupo político entende que hoje é salutar para Campos a recondução do Vladimir. Então, quando a gente fala nós, é porque é o governo que a gente vai defender, é o governo que a gente acredita que está fazendo um bom trabalho, é o governo que a gente vai estar trabalhando nas ruas, informando, levando a população que o governo tem feito e também defendendo nas urnas no ano que vem, nas eleições do ano que vem. Por isso que eu utilizei a primeira pessoa do plural, nós, mas não por ter participação direta. A participação é de diálogo, é de estar conversando a política no dia a dia. Não necessariamente a gente precisa ter cargo no governo para poder estar fazendo essa aproximação e essa construção, ajudando com as correntes políticas que a gente conhece em Brasília, a nossa cidade, as instituições que estão ao nosso redor. Falando já agora sobre, já que você falou da sua pretensão aí à Câmara, a gente tem visto dentro desse processo de pacificação, que o Cláudio citou no primeiro bloco, entre o grupo dos Bacelados e dos Garotinhos, em relação... Isso, como você tem visto esse reflexo? Porque parece que, pelo que o próprio Aloysio já colocou no ponto final, em algumas ocasiões, parece que essa costura entre Rodrigo e Vladimir está muito bem, obrigado, né? A Aloysio até coloca, se um fala, né? Um até defende o outro, caso alguém queira falar mal um do outro, mas parece que na Câmara essa pacificação ainda traz aí alguns conflitos, principalmente nessa questão do fortalecimento para 2024, na questão de nominato, que a gente sabe que o governo sempre, né, tem essa capacidade de formar melhores nominatas. Sim. Como é que você avalia essa questão da pacificação? Como que você tem visto esse cenário hoje ainda de tenso dentro da Câmara, principalmente nessa questão da disputa por cargos no governo? Aí tem 2 momentos, né? A pacificação para promover a governabilidade, como eu lhe disse, ela é muito salutar, fazer com que os projetos
de iniciativa do Poder Executivo, eles possam caminhar de forma célere dentro da Câmara, respeitando todos os ritos, mas aprovando em benefício da população os projetos que são importantes para a cidade. Então eu vejo de forma muito salutar essa pacificação nesse sentido. Mas a única pacificação que existe, Rodrigo, é essa. Porque na questão da briga política não tem pacificação, tem guerra, né? Eleição é disputa. E, naturalmente, os 25 vereadores que estão na Câmara, eles querem a sua reeleição. E a gente tem um outro sem número de candidatos aqui fora que também querem ocupar esse espaço político. Então, nessa disputa política, não há pacificação dos grupos, né? Há ocupação de espaços políticos, há diálogo dentro dos bairros, dentro dos distritos, para cada um ocupar melhor os seus espaços e tentar chegar no seu objetivo, que é uma representatividade na Câmara Municipal. Nós teremos certamente uma eleição ao Legislativo, uma das mais disputadas das últimas décadas. Por quê? Porque reduziu o número de candidatos, né? Hoje você pode lançar, diferente da eleição anterior, que você lançava 150% do número de cadeiras, cada partido poderia lançar 150% do número de cadeiras. Nesta eleição você tem o limite do número de cadeiras, ou seja, eram 38 candidatos anteriormente, agora vai se limitar a 25. 26. Mais um, a 26. Então, naturalmente, isso já diminui o quantitativo de candidatos. E a gente também teve um fenômeno criado pelo Legislativo Federal, que foi as federações, que foram as federações. Então, partidos acabaram se agrupando. E eles agora, na eleição municipal, eles só podem lançar uma nominata. É o caso, por exemplo, do PSDB com Cidadania. PSDB com Cidadania, do PT também, que formou aliança. Então, PT do B e PV. PT, então, aí você calcula comigo. Antes você tinha a possibilidade do PT lançar 38, do PCdoB lançar 38, do PV lançar 38. Agora, eles três juntos têm que lançar 26. Então, você vai diminuir o número de candidatos, ao mesmo tempo você vai aumentar a linha de corte para você alcançar... Só para entender, desculpa, cortando. Eles têm que lançar 26 ou eles podem lançar um mínimo de 26? Não, não, o máximo é 26, com 30% de cota para mulheres. O máximo é 26? O máximo é 26, com 30% de cota para mulheres. Máximo. Pode ser menos. Pode ser menos, ele pode concorrer com quantos quiser, pode concorrer com um só. Se o cara tiver legenda para ele se fazer sozinho, ele pode concorrer. Entendi. O sozinho. Que é 26. O máximo são 26. Então, quando você diminui o número de candidatos, quando você tem partidos se federando, criando federações, você vai ter uma linha de corte bem maior. É muito provável que na próxima eleição a gente não veja mais vereadores sendo eleitos com 1.000 e poucos votos. A linha de corte vai aumentar substancialmente, né? A dificuldade para você acessar uma cadeira na Câmara, ela vai aumentar substancialmente devido a esses fenômenos jurídicos eleitorais que foram criados para a última eleição. A possibilidade de federação, a diminuição do número de candidatos. Então, neste tabuleiro, respondendo a sua pergunta, não tem pacificação. Tem guerra para ocupação de espaço político, tem disputa, né? Os vereadores têm que se alocar dentro dos partidos, cada um tem que buscar o seu espaço e buscar dentro da campanha a sua volta ao Legislativo. Então, a pacificação é muito boa para a governabilidade, mas a disputa política é salutar e nessa não tem pacificação. É disputa mesmo, tem guerra, tem cotovelada para cá, cotovelada para lá, que para cada um. É tipo aquela dança das cadeiras, né? Que o cara vai rodando a musiquinha, quando a musiquinha para, todo mundo quer agarrar a sua cadeira. É o que mais ou menos o que acontece. Se tiver que dar um empurrãozinho no outro ali para poder ocupar o espaço, ele empurra e é a disputa normal, né? Não tem espaço para todo mundo, o espaço é delimitado e cada um tem que buscar o seu. Marcão, eu quero entrar no assunto Câmara, que o Rodrigo entrou, mas senão a gente perde a interatividade aqui. Marquinhos Barcelos, nosso amigo comum. Sim, Marquinhos, um abraço para o Marquinhos, gente boa. Odontólogo, e estava no grupo inicial de Renatinho, que vocês dois estavam no mesmo grupo, né? Sim. E com a morte de Renatinho, uma fatalidade, um acidente na estrada, petroleiro, trabalhar, Renatinho Barbosa, você herda boa parte desse grupo político, que hoje é o seu, e Marquinhos também estava nesse grupo.
né? E você falou agora que você já tinha falado, eu me lembro de uma entrevista que você deu aqui, eu não vou lembrar agora a data, mas eu me lembro claramente que você falou que não queria mais mandato na Câmara Municipal. Falou que eu não queria mais. Sim. Então a pergunta dele, acho que é relativa a isso, né? Após não obter êxito na última eleição, qual o seu futuro político? Seu futuro político, então, é a curto prazo, assim, no próximo ano, 8 meses. É a candidatura ao Legislativo Municipal. E emenda perfeitamente na resposta que eu acabei de dar para o Rodrigo. Por que essa questão de reavaliação do grupo político, da importância da gente vir como candidato? Porque a pulverização, a gente acabou de falar os motivos que estão me levando a essa decisão. Porque a concentração agora, a diminuição do número de cadeiras, a diminuição do número de partidos acaba provocando uma concentração. Então, ou você vem com candidaturas mais sólidas, mais relevantes e mais fortes, ou dificilmente você acessa ao Legislativo. Se a gente pegar e a gente usar a mesma estratégia que eu fiz nas eleições de 2020, a gente acabou pulverizando o grupo político, a gente acabou tendo vários candidatos em vários partidos dentro do nosso grupo político ligados a gente. O pessoal teve candidatura no PTB, teve candidatura no Avante, teve candidatura em outros partidos. Se a gente fizer essa pulverização hoje, acaba prejudicando o grupo político. Vai haver uma desconcentração de força e dificilmente alguém alcança o êxito que é conquistar esse espaço no Legislativo. Isso me fez rever. Então, a estratégia política, a legislação eleitoral é que me fez fazer essa revisão. Talvez se a gente continuasse com a mesma lei eleitoral, que a gente tivesse de novo aí 800 candidatos na cidade, talvez valesse a pena a gente apostar em novas lideranças, pulverizar o jogo, tentar acesso por intermédio de mais de um partido, como a gente utilizou essa estratégia na última eleição. Faltou muito pouco para o André Oliveira, por exemplo, que é ligado ao nosso grupo político. Teve uma grande votação. André é servidor de carreira e teve o convite do Vladimir para assumir uma pasta técnica no meio ambiente. Ele já é servidor de carreira. Mas ele ocupou posição de destaque no governo Rafael e também assumiu. Exatamente. E no meio político foi o que, para todo mundo, tem uma peruçadia. Marcão está no grupo. O grupo Marcão está no governo. Sim, o André está ocupando esse espaço numa diretoria técnica do meio ambiente, ao qual ele já faz parte há décadas, já é servidor de carreira há décadas do meio ambiente, está lá também tecnicamente na gestão agora, há alguns meses também ajudando o município. Então, eu citei o exemplo do André, que faltou 70 votos nessa pulverização que a gente fez de apoio, faltou 70 votos para ele poder alcançar uma cadeira no Legislativo, que pode ocorrer, né, nos próximos meses, através de uma revisão que a Justiça Eleitoral está fazendo na questão da cota de mulheres, né, que está tendo uma revisão, né, existe um processo, né, e esse processo está na segunda instância, iniciou aqui no nosso município, onde o juiz entendeu que não houve fraude, mas a Procuradoria Eleitoral acabou se manifestando essa semana no entendimento que houve sim uma burla, né, à regra eleitoral no que diz respeito à cota de mulheres. Então isso pode estar sendo revisado, né? Sendo revisado, é muito provável que o André ele ocupe um espaço no Poder Legislativo local, um cara que está preparado para poder também efetivar esse trabalho, tem muita experiência política, administrativa. Partido da Cidadania ou é Avante. Avante, de Abdo. É Avante. O Partido Avante elegeu o Abdo Nemec e faltou 70 votos para completar a segunda vaga, que seria no caso do André Oliveira. Agora, além do André, as pessoas falam do Alonso, que é o filho do Renato. Ele também já está no governo? Como é que seria essa relação? Porque ele também foi um candidato na última... Alonso se candidatou na eleição passada também a vereador pelo... acabam tendo o mesmo grupo. Pelo PSB. Originalmente, pelo menos, né? Originalmente sim. Alonso hoje ele já procura fazer mais uma carreira solo, ele está construindo o grupo dele com novas lideranças, com lideranças mais jovens, e é legítimo e salutar para a nossa cidade que novas lideranças se formem, se apresentem, né? Torço muito por ele, torço para que ele logre êxito. Ele também está fazendo parte do governo do Vladimir, mas por construção
própria dele, não foi nenhuma articulação política minha, foi uma construção própria dele. Eu acho que ele está ligado ao grupo do Marcelo Mérida, tem dialogado, faz parte da Câmara Júnior, tem dialogado com o Marcelo Mérida. Eu acho que essa aproximação se deu lá pelo Marcelo. Eu acho que deve ser candidato também, né, no grupo, junto do grupo político, que é muito salutar. É muito salutar para a nossa cidade, né, a construção de novas lideranças, que essas lideranças possam se apresentar com novas ideias e que possam ajudar a construir um novo momento da política de Campos. Marcão, eu vou entrar nesse assunto espinhoso, o Rodrigo tem acompanhado de perto, que é a Câmara. E vou também, como fiz no início do bloco anterior, no início dessa entrevista, vou voltar um pouco o filme. Você foi presidente da Câmara. Uhum. Teve ali, logicamente, que assim, há que se reconhecer. E não é juízo de mérito. Isso cabe à justiça fazer, como você falou do Ministério Público, tem um parecer, mas isso depende da decisão judicial, e decisão judicial não se discute, se cumpre. Sim. O arranjo ali para a sua eleição foi favorecido pelos resultados do chequinho, né, porque diminuiu aqueles vereadores, digamos, mais raiz do garotismo, né, e os que chegaram no lugar era mais fácil compor. Aí você foi eleito, e o governo Rafael não teve problema no primeiro biênio. Nenhum com a Câmara. O problema estourou do terceiro para o quarto. Foi em dezembro para janeiro de 2013 para 2013, Luiz? Não, 2017 para 2018. Não, 18 para 19, desculpa, 18 para 19. Ali o problema estourou. E você elegeu, ajudou a eleger, lógico, quem se elegeu foi Fred, mas você ajudou a eleger Fred por unanimidade. Uhum. Ou seja, politicamente não há como se negar, deu condicionante da Chaquim, porque é fato, mas você teve uma gestão politicamente muito exitosa, né? Que estava muito ali na franja, né? 13-12 e tal. E o governo Vladimir, a gente já falou aqui, Cláudio falou, Rodrigo falou, eu falei, você falou, o ouvinte falou. É um governo que, por uma série de circunstâncias, dinheiro do petróleo por causa da guerra da Ucrânia, emenda parlamentar, é um governo com mais folga do que o governo Rafael. Né? Em relação com o governo do Estado. Mas o governo Vladimir, embora mais exitoso em termos administrativos, estourou muito antes a corda política. Com o Rafael foi terceiro para o quarto ano, Vladimir foram 5 meses. Como é que você avalia a condução política do governo Vladimir, especificamente na Câmara, redundando na eleição de Marquinhos Bacelar a presidente? Assim, a minha avaliação é que tem um ponto de diferença fundamental, que é a força política construída pelo Rodrigo Bacelar no governo do Estado do Rio de Janeiro. Né? O Rafael, a gente não tinha, por mais que se fizesse oposição, que o Vladimir fizesse oposição ao governo Rafael, que o Garotinho fizesse oposição, que todo o grupo dos garotinhos fizesse oposição, a gente não tinha uma oposição tão forte, tão substancial, como a que Rodrigo construiu agora contra o Vladimir no primeiro momento do governo Vladimir. O Rodrigo com muita força, com muita musculatura. Não tinha o Segovia por trás. Não existia essa musculatura, né, que o Rodrigo Bacelar construiu, né, por seus méritos, por sua competência durante o seu primeiro mandato, que deu sustentabilidade a boa parte dos vereadores, sustentabilidade política a boa parte dos vereadores na Câmara Municipal. Eu não tenho medo nenhum em te falar que eu acredito que, se não fosse essa sustentabilidade, o Vladimir teria ampla maioria no Legislativo desde o primeiro momento até hoje. Como teve no início, né? Como teve no início, mas a maioria seria de forma... Se não tem essa musculatura forte do Rodrigo dando sustentabilidade política para estes vereadores que acabaram por se rebelar neste primeiro momento contra Vladimir, esquece.
O Vladimir estaria surfando, porque o governo tem feito a sua parte, tem feito um bom trabalho. Se você for procurar e andar nos diversos segmentos da nossa cidade, você vai ouvir isso. A sensação e a avaliação da população é uma avaliação positiva, que teve uma resposta eficiente e eficaz nas urnas com a eleição do Bruno Dauaire. Você vê a votação que o Bruno Dauaire teve e a votação que o Rodrigo Bacelar teve na nossa cidade. Em Campos, o Bruno ficou na frente. Não, mas foi muito na frente. Não foi na frente. Foi muito na frente. 47 mil de Bruninho contra 22 de Exatamente. Rodrigo. Uma Então, se eu estiver errado na do Rodrigo, me perdoe, mas do Bruninho é 47 mil. Mesmo que bateu o recorde, desculpa, do Wilson Cabral, que tinha sido... Exatamente. Isso lá para o meado Governo Mocaibe. Governo Mocaibe. E aí você vê isso acontecer mesmo com uma minoria na Câmara de Vereadores. Você vê a resposta que a população... Minoria. Sim, mas é uma minoria. Sim. Né? Então, assim, essa musculatura, ela não se representa, ela não teve uma resposta, a mesma resposta quando foi ao encontro da população. A população deu um sinal muito claro e o governador entendeu esse sinal claro. Tanto é que ele trabalha pela paz, ele trabalha pela harmonia, porque ele viu que o Vladimir cumpriu os acordos políticos, que o Vladimir deu a resposta política para ele também nas urnas. Né? Essa resposta que foi dada pela população da zona, da avaliação do governo, ela foi uma sinalização muito forte. Então, eu acredito que não há equívoco em afirmar que, salvo essa musculatura e essa sustentabilidade política que o Rodrigo vem dando a alguns vereadores, o Vladimir teria uma maioria muito calma, muito tranquila, talvez pudesse ser assim, facilitado também os trabalhos do Fábio. Houve alguns equívocos, talvez, eu não acompanhei de forma direta a eleição, a forma que ele conduziu a sua possibilidade de reeleição à presidência da Câmara. Política é acordo, é construção, né? Política é dia a dia, né? Cada um tem um jeito, tem uma habilidade para poder conduzir essas conversas políticas com seus pares. Na época eu não tive dificuldade, o Fred Machado é uma pessoa muito dócil, uma escolha que foi feita dentro do grupo para ser conduzido à presidência da Câmara. O Fred, um gentleman, um cara muito dócil, muito fácil de lidar, mas também facilitado pelo diálogo que a gente tinha até com a bancada de oposição na Câmara. Eu sempre dialoguei, sempre dei os espaços dentro do Legislativo para serem ocupados pela oposição, né? Oposição que era muito firme, ligada ao grupo dos garotinhos, e a gente sempre teve essa tranquilidade de dar os espaços políticos, de dar a tribuna, de fazer andar os projetos. Olha, o espaço vai ser dado, aqui é uma casa legislativa, aqui é o parlamento. Então a oposição, ela tem direito de falar, ela tem direito de se manifestar, os seus projetos devem andar, e a gente conduzia, mesmo se fazendo parte do governo, de forma muito equilibrada, de forma a respeitar o direito de todos. Isso foi um facilitador na hora da recondução e de uma nova votação. Não estou dizendo que o Fábio não fazia isso. Até afirmando que ele teve uma dificuldade muito maior do que a que eu tive em relação ao fato de ter uma oposição muito forte, muito substanciada pelo apoiamento do Rodrigo a essa oposição. Não, perfeito. Rodrigo é um peso enorme na balança que desequilibra. Colocado por Nildo aqui, inclusive, no programa, lembra? O Nildo falou sobre isso. Sim. Não, mas perfeito. E Segovia, em qualquer governo, é uma pasta muito importante, talvez a mais importante. Mas, Marcão, você está com o Altineu, quer dizer, tem essa coisa do PL aí, quer dizer, você acompanha o Cláudio Castro, você acompanha, vamos falar isso em termos nacionais no próximo bloco, de Rodrigo, seu correligionário, Altineu, está muito ligado a ele, o governador Cláudio Castro. Cláudio Castro foi eleito na chapa de Witzel, mas é a chapa majoritária. Né? Então ele não pode disputar a reeleição na próxima. Sim. Né? Se tem um ano e 7 meses.
7 meses e 20 dias para 10, para eleição, você tem 3 anos, 8 meses e 20 dias para governador. Então, tudo pode acontecer, como diria Marco Maciel, inclusive nada. Uhum. Né? Mas se você olhar agora, né? E Magalhães Pinto, se olha Sim. agora, não quer dizer nada depois. É verdade. O formato muda. Muda em horas, que dirá, em 3 anos e 8 meses. É. Mas, assim, parece... Você tem um candidato natural que já tentou, que é Eduardo Paes. Sim. Experiências exitosas como administrador, tentou, foi atropelado pelo mesmo fenômeno que você foi, fenômeno Bolsonaro. Uhum. Você não foi deputado federal, não por suplência, mas de mandato conquistado porque Bolsonaro atropelou. atropelou. É só Exatamente. isso. Você ficou ali na beirada. Isso aí. E Eduardo Paes também foi. É um cara com experiência administrativa e tal. E você tem surgido o buzunzum, né, dos bastidores, é que Rodrigo passou a ser um player também. Porque Segov, e assim, Eduardo Paes, a construção vem dos anos 90. Ele começou como subprefeito de César Maia nos anos 90 do século passado. Quanto tempo tem isso? Uhum. E vem crescendo. Sim. Rodrigo é o segundo mandato de deputado, né? E chega a Alerj, o que é um feito. É um feito. Né? E pelo fato de Rodrigo de Cláudio Castro não poder, Rodrigo vem sendo especulado nos bastidores. Não, eu falo daqui em Preço de Campos, não. Rodrigo está em outro patamar hoje. Uhum. É lá no Rio como player. Comparado por alguns a Eduardo Paes. Não é segredo, o próprio já falou aqui, que a ambição dele inicial era conselheiro do TCE. Mas você acha que o sarrafo dele subiu? Como é que você enxerga? Eu enxergo, nós não temos que... É muito prematuro. Não há dúvidas que o Rodrigo hoje ele é um player a ser considerado na política estadual. Mas é ainda muito prematura, né, essa análise, haja vista que nós teremos no meio do caminho uma eleição que define os próximos passos. Né? A ocupação de espaço nos governos municipais, ela define... ela acaba por apontar caminhos também para a eleição posterior. Como é que será essa eleição do Eduardo Paes lá no município do Rio de Janeiro? Né? Por certo, o governador Cláudio Castro terá um jogador também tentando atrapalhar a vida do Eduardo lá na prefeitura do Rio de Janeiro. Né? O bolsonarismo também deverá lançar uma candidatura muito... forte também para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, assim, falando especificamente do Eduardo, ele terá muito trabalho primeiro para poder ganhar as eleições na cidade do Rio de Janeiro. Será uma eleição muito disputada, aonde o grupo do Bolsonaro deve lançar uma candidatura muito forte, aonde o governador Cláudio Castro, sabendo da possível concorrência com o Eduardo lá na frente, também deve lançar uma candidatura muito forte à Prefeitura do Rio. E aí a gente tem prefeituras importantes, né? A Prefeitura de São Gonçalo, né? A Prefeitura de Niterói, a Prefeitura do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, né? Daqueles municípios da Baixada. Então, assim, acho que tudo vai acabar ocorrendo em relação a essa resposta que teremos nas urnas no ano que vem. Para aí, a partir deste momento, ver como é que se saiu o governador Cláudio Castro nas eleições do próximo ano. Como é que ele vai se sair nas eleições de 2024? Qual o êxito que terão os seus apadrinhados nos diversos municípios ao qual ele vai disputar? Porque o governador vai disputar a eleição. Ele vai ter apoiamento, ele vai ter que agora fazer escolhas. Qual o prefeito que ele vai apoiar nessas eleições, né? Nas cidades mais importantes do estado, e quais as respostas que ele terá nas urnas. É isso que a gente vai aí, a partir desse momento, passa-se a considerar as possíveis composições para o governo, para a disputa de governo mais à frente. Você já falou aqui um pouco sobre isso em relação à questão, né, que a pacificação não quer dizer que dentro da pacificação pela governabilidade vai, mas por espaço
Política é guerra. Política é guerra. É guerra, né? Que não tem pacificação. Como. E como que você vê essa questão hoje do certo flerte, da certa articulação que existe em relação a pessoas que hoje ainda estão no grupo apontado como independente e oposição, mas que já articula também para ter ocupação em secretarias, visando essa questão das nominatas? Não, eu vejo isso de forma muito natural, né? Como eu te disse, é guerra. Né? Essa ocupação de espaço político e ao montar essas nominatas, né? É guerra. Cada um quer, também fazendo uma analogia, eu gosto muito de fazer analogia com o futebol e o Aloysio também, né? Você quer os melhores, você quer os melhores jogadores no teu time, né? Se o Vladimir tem lá 5, 6 nominatas a montar, não sei quanto, eu estou criando uma situação hipotética aqui, se ele tem 6 nominatas a montar com 26 candidatos... Amanhã na Folha a gente vai dizer para vocês. Então, amanhã eu vou ler a Folha e vou saber quantas nominatas ele vai montar. Aí eu não conversei com ele sobre isso. Então, vamos hipoteticamente que ele tenha 5, 6 nominatas a montar com 26 jogadores, candidatos em cada uma dessas... Naturalmente, ele quer os melhores, possivelmente os melhores jogadores concorrendo nessas nominatas. E essa disputa de política, ela vai acontecer, independente da pacificação para a governabilidade. Então, assim, ele atrair, por exemplo, o Abdo Neme e o Nildo Cardoso para a base dele, para poder estar trabalhando dentro do grupo político que vai apoiar a candidatura dele, é muito natural. E não atrapalha a questão da governabilidade. Da mesma forma que o grupo do Rodrigo também vai chegar em alguns atores e vai tentar levar esses atores políticos para poder concorrer dentro das nominatas porque vai acabar acontecendo, assim, pelo que eu estou avaliando politicamente, nós teremos 2 eixos de nominatas fortes, uma montada pelo governo, a outra montada pelo Rodrigo, e em paralelo a gente tem a federação do PT com o PCdoB, né, que deverá montar uma nominata. O PSD, né, que em Campos... o IPV também. IPV, na federação, PCdoB, PT e IPV. E o PSD, né, que está, né, numa aproximação muito boa com o governo federal e com o governo Lula, provavelmente vai estar meio que ligada a este segmento. Então nós teremos essas duas montagens, né, de nominatas, uma ligada ao grupo do governo do estado, mais especificamente liderado pelo Rodrigo, ao que o governo municipal liderado pelo Vladimir vai montar, e uma outra paralela. É o que eu enxergo Tem o PSOL também, né? Do cenário. Não, sempre tem outras candidaturas. Rede. Federação PSOL com rede. Sempre tem outras candidaturas, mas fazendo uma síntese sim. rápida, né? Mas eu vou ler a matéria amanhã e vou ser conhecedor. Tem o grupo tradicional do Arnaldo, Caio Viana também. Eu falei do PSD, né? Do PSD. Que, aliás, o Caio pode até assumir numa eventual puxada lá de alguns deputados que o Paes pode fazer. Uhum. Que a região ficou com um deputado, só que foi o Murilo. O Murilo lá de Itaperuna. Não é isso? É isso aí mesmo. Para quem já teve pelo menos 2 aqui, como você em um determinado tempo, né? Foi 2019 ou 2020 que você assumiu? 19/20. Dezembro de 19 a outubro de 20. Exatamente. Fechamos então esse bloco, 8h41, mas é coisa pequenininha, 2 minutos de intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Tem várias pessoas aqui comentando, só que eu sou muito fã dele, não conheço ele pessoalmente, conheço ele pelo Aloysio, que comentava muito sobre ele aqui no programa durante a pandemia, o Eduardo Shimoda. Bom dia a todos os amigos, bom dia, Eduardo. Um abraço ao Marcão, que tive a oportunidade de conhecer e manter a amizade até hoje. Desejo todo sucesso aí. O professor Shimoda campeão, professor lá da Universidade Cândido Mendes, muito competente. Posso fazer só um adendo? Por favor. A gente elogiou aqui, com inteira justiça, a atuação de Rafael no primeiro combate à Covid, né? Shimoda, quanto estatístico, foi fundamental para que mais pessoas não tivessem morrido na cidade. Todas o cálculo para definir que nível estava a infecção do SARS-CoV-2
foi feito por Foi Shimoda. feito por ele, isso aí. Então é credor da cidade num momento Sim, muito difícil sim. que a cidade passou. Não, professor Sabe competentíssimo, tudo, sabe tudo, tudo. campeão. Me ajudou muito, inclusive, quando eu estava elaborando a minha dissertação, quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado lá na FUCAP Business School, onde eu estava elaborando essa dissertação. Na época, quando eu estava precisando de ajuda nos estudos estatísticos, eu pedi a ajuda do professor, que foi fundamental, me apontando alguns caminhos para a gente poder defender a nossa dissertação. Campeão. Abraço. Também aqui no programa ao vivo. Ele nunca veio, hein, Luiz? Não, é uma coisa assim, Mas você sabe por que ele nunca veio? Ele falou, rapaz, eu estou aqui fazendo conta. Não, mas tanto na apuração do primeiro turno presidencial quanto no segundo, muitas informações que passavam aqui eu trocava com alguns estatísticos. Ele era um deles. Sim. E aquela... Bolsonaro sai na frente do primeiro turno, né? Uhum. Ó, Luiz, agora Lula vai virar, assim, Sim. Porque entrou Bahia, né? É um cara, assim, sabe tudo de estatística. Na apuração Sabe ali tudo. que Não. você fala. Sabe tudo. Nota 1000. E assim, não tem simpatia, é o número. É isso aí. Entendeu? É o fato em si. Por isso que eu fiz questão de registrar aqui o Eduardo Shimoda, que tem todo o nosso carinho. São 8 horas e por tudo, mas principalmente pelo fato da pandemia lá, onde a Luísa registrou bem aí, os cálculos todos, né, precisos para que fossem feitas as ações exatas, corretas. Voltamos em instantes. Guia de desconto. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos em exames e consultas médicas para você e sua família.